Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a Escola Bíblica 24 horas. Hoje, dia 23, não é isso? Vamos ver de novo. Hoje é dia 23 de dezembro de 2023, sábado. Deus te abençoe. Todos os dias são iguais para estudar a Bíblia, iguais para adorar a Deus, iguais para servir, para prestar serviço, para evangelizar. Todos os dias é dia de contribuir com o teu trabalho que Deus tem para você. Todos os dias é dia de ser útil. Aleluia. Então, na Bíblia, o Novo Testamento não tem nenhum dia diferente do outro, todos são iguais. Então, meus irmãos, vamos iniciar o trabalho do Senhor orando. Estamos falando aqui ainda o tema salvação. Ainda temos vários dias para tratar o assunto salvação. Hoje vamos tratar a minha vida para buscar outros para salvar. Vai ser o tema de hoje. Visto aí na carta de Judas, que está do lado do Apocalipse, no capítulo, só tem um capítulo, ao verso 23, onde diz que é para a gente salvar alguns, porque a roupa deles está manchada de sangue. Então nós vamos cuidar desse tema hoje. Por que nós temos que salvar os outros? Além de tantos motivos que já estudamos aqui, além de tantos outros motivos que ainda iremos estudar daqui para frente, motivos da salvação, vamos tratar desse tema hoje, o sangue que está sobre cada um deles. E vamos tentar salvá-los por causa do sangue que está sobre eles. Certo? Vai ser o tema de hoje. Eles precisam ser salvos, somos nós que temos que falar isso para eles. Qualquer um que ainda não é cristão, cristão quer dizer imitador de Cristo, imitador da igreja primitiva, imitador de qualquer um que foi fiel a Deus e que tem seu nome registrado na Bíblia como aquele que de verdade é elogiado por Deus como servo fiel. Amém? Tá bom. Então primeiro vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor. O Brasil precisa orar, vamos orar. Vamos orar. Estou aqui na janela, está escuro, né? Porque aqui ainda é noite, ainda é madrugada. Então vamos orar, tá certo? Estamos em Alcântara, Maranhão, Brasil. E daqui estamos enviando mensagens para dentro e fora do Brasil, para muitos países, muitas cidades. E vamos continuar nosso trabalho, que você possa estar pegando nossas mensagens, enviando para outros. E vamos ajudar a salvar vidas. Amém? Ponto. Então vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor. Vamos orar. O Brasil precisa orar. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Querido Pai Celestial, te louvo porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso médico, nosso juiz, nosso advogado, o guarda que nos guarda, aquele que nos alerta, nos fala, nos trata, aquele que se preocupa conosco. Ô Senhor, obrigado, porque o Senhor é preocupado com a tua obra, com a tua casa espiritual que somos nós, e aquilo que vamos fazer, que vamos falar, que vamos representar o Senhor, porque somos, diz tua palavra, somos embaixadores do Senhor, do teu reino, do teu nome. Estamos aqui para representar o Senhor na terra. Tu não trata com um político para ser teu representante, nem presidente de nenhum país, nem os bilionários do planeta não representam o teu nome, mas os cristãos, todo rico ou pobre, famoso ou não, mas que é um cristão, ele está aqui para ser o embaixador teu, meu Pai, representando o reino. Então, obrigado, Jesus. Glória a Deus, porque tu nos colocaste nesse
patamar que o mundo não tem, que o mundo não vê, que o mundo reprime, odeia, porque não sabe, como tu disseste na tua palavra, tu nos colocaste para sentar nos lugares celestiais. Em Efésios 2. Obrigado, Jesus. Já estamos sentados em lugares celestiais, ou melhor, já tem tronos preparados para quem te serve, para quem te ama. O diabo já sabe quem está em posição de autoridade diante do Satanás e do mundo. Oh Deus, no mundo invisível, e além do que tu preparaste da eternidade para sentarmos em tronos contigo, para reinarmos contigo, diz a tua palavra, para fazer participante de um reino eterno, meu Deus, de riquezas, de paz eterna, de amor eterno, de coisas lindíssimas, riquíssimas eternamente. Então, nos ajuda a salvar vidas, a levar pessoas para esse reino, e nos perdoa, Pai, se alguma negligência aconteceu conosco, se somos servos inúteis, tem misericórdia. Assim, meu Pai, ajuda a tua igreja online, abençoa essa grande igreja online. Ajuda, livra eles do sangue. Também nossa casa, nossa parentela. Livra do mal, livra, Jesus. E salva também. Assim, nos dá um dia de paz escondido debaixo do teu sangue. Livra o Brasil, tira essa máscara do Brasil, Jesus. Meu Deus, tira o comunismo do Brasil, destrói o comunismo do Brasil, Jesus. Não deixa vir nenhum candidato ligado, meu Pai, a comunista, meu Pai. Pedir voto para vereador, para prefeito, que vai vir muitos agora, para engrossar o caldo do comunismo, para cada vez mais ficar mais difícil para o povo, igual a Venezuela está, Cuba, Coreia do Norte, China, meu Deus, que cada vez o povo está gritando por causa de tanta lei satânica contra o povo. Tem misericórdia. Assim, ó Deus, nos dá um dia de paz escondido debaixo do teu sangue. No nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos que vão para o céu, pega a tua Bíblia na carta de Judas, bem do ladinho do Apocalipse. Ela fica entre as 3 epístolas de João e o Apocalipse. Significa que o último livro da Bíblia é o Apocalipse. E o penúltimo, quer dizer, o que está agarrado do último, é a carta de Judas. Como sempre digo aqui para explicar, novos convertidos que vão entrando sempre nos links dos grupos de WhatsApp que estão conosco. Judas, que escreve essa carta, não é o Judas que se enforcou logo antes da crucificação de Cristo. Antes da ressurreição de Jesus, o Judas, que está lá entregando Jesus por moedas de prata, traindo ele, não é o mesmo. Porque esse nome Judas, João, Maria, Pedro, eram nomes muito usados na época. Entre os próprios 12 discípulos de Jesus tinha 2 Judas. Um chamado Judas nacionalista e outro chamado Judas Iscariotes. O Iscariotes foi o que o traiu. Então, lá em Mateus 10, 1 em diante, fala que tem 2 Judas. Lá, quando fala também dos irmãos de Jesus, tinha um também que era Judas, irmão biológico, filho de Maria, com o pai de Jesus. Marcos 6, 1 ao 5. Um dos irmãos biológicos também era Judas. E depois esse irmão biológico também passou a ser um dos pregadores, dos ensinadores da igreja primitiva, depois da ressurreição de Cristo. Tanto que Paulo, em Gálatas capítulo 1, conta que o primeiro de todos os discípulos que Paulo encontrou, dos 12, dos que um dia foram 12, ficaram só 11, que o primeiro Judas se matou por lá, enforcado.
Então ele diz que o primeiro que ele encontrou foi Tiago, irmão do Senhor. Então Paulo, quando se converte, passa 15 anos sem ir em Jerusalém, e quando o primeiro que ele encontra é Tiago, irmão do Senhor, irmão de Cristo, irmão biológico, e depois passa a ser irmão na fé, filho na fé de Cristo. Ponto. Então, o que se sabe desse Tiago aqui, que escreve essa carta, era um homem super cheio da sabedoria de Deus, muito conhecedor da Escritura e vocacionado a evangelizar, e que Deus de verdade passava as mensagens para ele. Então, esse Judas escreveu aqui do lado do Apocalipse essa carta, que só tem um capítulo, tá bom? Então vamos ler. Desde o verso 23, ele diz: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Li na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Cuidado com traduções, sempre eu digo que você não vai achar certas expressões a não ser nas traduções mais antigas. A minha, no caso, que eu estou usando é Ferreira de Almeida, revista corrigida. Existem várias traduções com o nome Ferreira de Almeida, mas a minha é revista e corrigida, tá bom? Você digite no Google aí da internet, vá para o Google, digite o versículo e bota revista corrigida, Bíblia na linguagem de Almeida, revista corrigida. Vai aparecer exatamente tudo que eu vou ler aqui, que eu leio todos os dias, apenas nessa tradução. Bem, eu quero falar de salvação. Aqui está falando, irmãos, que a pessoa tem que tirar as pessoas que estão indo para o fogo. Qual é o fogo? Porque depois da morte, no que está registrado dentro da Bíblia, existe o fogo eterno depois da morte. Existe, lá no livro de Marcos, né? 40 em diante, capítulo 9, 40 em diante, que diz que o fogo vai pegar as pessoas lá, vai queimar pessoas de dia para sempre, depois da morte. Também o Apocalipse 20, 10 ao 15, diz que um dia vai ter um grande julgamento, onde as pessoas que não forem salvas vão ser lançadas no lago de fogo. Nós escrevemos um livro chamado A Verdade sobre o Inferno, que foi publicado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Maranhão. Isso já está fazendo cerca de 15 anos. E muito mais de 15 anos. E ali a gente mostra cada versículo, muitos versículos sobre a vida após a morte, e mostrando que só tem duas eternidades, uma no fogo, gritando para sempre. Apocalipse 20, 10 diz: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Na minha tradução aqui, né? Ferreira de Almeida, revista corrigida. E um monte de outros textos na Bíblia, Jesus avisou que existe, por isso ele é o Salvador, ele veio salvar. E agora nós somos salvadores das pessoas. Mas de quem? O que essas pessoas estão fazendo? Aqui diz que eles estão com a roupa manchada da carne. A carne é porque dentro da Bíblia existe um negócio chamado obras da carne. Falamos sobre ela ontem, na última mensagem de ontem, que são ações que os seres humanos sem Deus praticam. Carne quer dizer o eu. Eu gosto, eu faço porque eu quero, ninguém me manda, eu me escravizei nisso, sou apaixonado por isso, pela bebedeira, pelo ódio, pela prostituição. Gálatas 5, 19 a 21, Paulo diz: quem pratica isso não entra no reino de Deus. Então as pessoas são manchadas, por isso também a inveja,
tanta coisa errada que está lá em Gálatas 5:19 ao 21. É a carne que vamos ler já já. Mas vamos ver o contexto aqui que Tiago está dizendo. Ó. O verso 3. Tiago não, perdão, Judas, tá bom? É Judas. Eu estava falando em Tiago. Eu estou falando aqui em Judas. Que assim como tinha vários Tiagos, lá na época de Cristo tem também vários Judas. É isso que eu queria dizer. Então aqui é Judas. Então vamos lá. Judas 1, verso 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Aqui está falando de demônios que estão presos no inferno, em cadeias eternas, a mesma que 2 Pedro 2,4 em diante, até o 8, diz que Sodoma e Gomorra, todo o povo está preso também nessas cadeias eternas no inferno, que todo o povo da época de Noé, que não foi salvo na época de Noé, também está preso lá nessas cadeias do inferno, de 2 Pedro 2,4 em diante, e outros. E ele diz que qualquer um falso mestre que já morreu, que não se arrependeu, que não se salvou, ele também está nessas cadeias eternas, lá esperando. 2 Pedro 2,4 em diante. Que esse texto é só dirigido para alertar os falsos mestres para onde eles vão depois da morte, se continuarem como falso mestre, ensinando heresia, mentira, enganando pessoas, levando multidão para o inferno, como fazia os fariseus em Mateus 23:15. E Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para fazer alguém se converter à religião de vocês. E quando conseguem, fazem dessa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos, condutores cegos. Então, o próprio Cristo dizia que a religião da época de Cristo, através do que líderes religiosos ensinavam, que era chamado de escriba e fariseu, o fim de tudo era levar para o inferno, nunca para o céu. Assim como hoje tem multidão de religião fazendo a mesma coisa. Por isso o meu papel e o teu é salvar vidas, falando a verdade, avisando, alertando, dizendo cuidado com os falsos mestres, cuidado com a igreja de mentira, cuidado que o diabo vai semear o joio no meio do trigo o tempo todo para te enganar, cuidado, porque você pode se perder e ir também para essas cadeias lá de 2 Pedro 2,4 em diante. Cuidado, é por isso que a gente tem que pregar para salvar, livrando do fogo, disse Judas 1,23. Então ele diz, verso 7, Judas 1,7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne quer dizer sexo entre homem e homem, mulher e mulher, homossexualismo, aí foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha aqui, Judas 1,7. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Quando o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem,
e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, de novo, ele cita o inferno, depois da morte, que está preparado para esse tipo de gente aqui, que nós vamos comentar depois algumas ações, que essas ações levam eles a se perder para sempre, se não ouvirem o Evangelho, se alguém não explicar a verdade, e se eles não decidirem por servir a Deus, estão perdidos, ou melhor, não tem salvação nenhuma para eles. Pode acender vela, rezar, como o catolicismo diz, é mentira, não vai acontecer nada, eles estão indo para as negruras eternas. Então, cuidado com isso. Se vier essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.